A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Alesiandro, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 280 do nosso podcast e nós leremos os livros de Neemias, capítulo 12. Também concluiremos o livro de Esther, lendo o capítulo 10º. E também leremos o livro de Provérbios, capítulo 21, versículos do 21 ao 24. Neemias, capítulo 12. Estes são os sacerdotes e os levitas que subiram com Zorobabel, filho de Salatiel, e com Josué: Saraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Meluque, Atus, Sequenias, Arim, Meremote, Ado, Gentom, Abias, Miamim, Madias, Belga, Semeías, Joiarib, Gedaías, Salu, Amoque, Elcias, Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos no templo de Josué. Os levitas: Josué, Benui, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias. Este, com seus irmãos, dirigia os hinos, enquanto Becbesias, Ani e seus irmãos ficavam do lado oposto, distribuídos em diversos grupos. Josué gerou Joaquim. Joaquim gerou Eliasib. Eliasib gerou Joiada. Joiada gerou Joanã. Joanã gerou Gêdua. No tempo de Joaquim, os sacerdotes chefes de clãs eram: para Saraías, Meraías; para Jeremias, Ananias; para Esdras, Mosolã; para Amarias, Joanã; para Meluque, Jonatas; para Sebanias, José; para Arim, Ednas; para Meraiote, Elci; para Ado, Zacarias; para Gentom, Mosolã; para Abias, Zecre; para Miniamim e Moadias, Felte; para Belga, Samua; para Semeías, Jonatas; para Joiarib,
Matanai. Para Jedaías, Ozi. Para Selai, Selai. Para Amoque, Eber. Para Elcias, Asabias. Para Jedaías, Natanael. Os levitas registrados no tempo de Eliasib, de Joiada, de Joanã e de Gédua, como chefes de clãs, e os sacerdotes até o reinado de Dário, o persa. Quanto aos levitas, os chefes de clã foram registrados no livro dos anais até o tempo de Joanã, neto de Eliasib. Os chefes dos levitas foram Asabias, Serebias, Josué, Benui e Cadmiel, com os irmãos que ficavam diante deles para louvar e render graças conforme as instruções de Davi, o homem de Deus, em turnos de serviço. Matanias, Becbecias, Abdias, Mosolã, Teumon e Acube eram porteiros junto aos depósitos das portas. Esses viviam no tempo de Joaquim, filho de Josué, filho de Jezedeque, e no tempo do governador Neemias e de Esdras, o sacerdote e escriba. Para a inauguração das muralhas de Jerusalém, buscaram-se os levitas de todas as localidades em que moravam. Foram levados a Jerusalém, a fim de celebrar a inauguração na alegria, com ação de graças e cânticos com símbolos, cítaras e harpas. Reuniram-se os cantores levíticos dos povoados do distrito de Jerusalém, da aldeia dos Netofatitas, de Bet-Gilgal, dos campos de Gabaa e de Asmot, pois os cantores tinham construído povoados nos arredores de Jerusalém. Depois de se purificarem, os sacerdotes e os levitas purificaram o povo, as portas e as muralhas. Então eu fiz os chefes de Judá subirem sobre a muralha e estabeleci 2 grandes coros. O primeiro se dirigiu para a direita, sobre o alto da muralha, em direção à porta do lixo. Atrás caminhavam Osaías e uma metade dos chefes de Judá, além de Azarias, Esdras, Mosolã, Judá, Benjamim, Semeías e Jeremias, e alguns dos sacerdotes levando trombetas. Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semeías, filho de Matanias, filho de Miqueias, filho de Zacur, filho de Asaf, com seus irmãos Semeías, Azareel, Malalai, Galalai, Maai, Natanael, Judá, Anani, levando os instrumentos musicais de Davi, o homem de Deus. E Esdras, o escriba, ia à frente deles, até a porta da fonte. Continuaram subindo o muro pelos degraus da cidade de Davi, e ultrapassando o palácio de Davi, chegaram à porta das águas a leste. O segundo coro se dirigiu para a esquerda, e eu o seguia com outra metade do povo, sobre a muralha, para além da torre das fornalhas, até o muro largo. Depois passou sobre a porta de Efraim, a porta velha, a porta dos peixes, a torre de Ananeel e a torre dos 100, até a porta das ovelhas, parando junto à porta da guarda. Os 2 coros se colocaram junto à casa de Deus, como também eu com a metade dos nobres. Mas os sacerdotes Eliacim, Maasias, Miniamim, Miqueias, Elioenai, Zacarias, Ananias, todos com trombetas, como também Maasias, Semeías, Eleazar, Oze, Joanã, Melquias, Elã e Ezer. Os cantores se faziam ouvir sob a direção de Jezarias. Naquele dia imolaram grandes sacrifícios, no meio de muita alegria, pois Deus mesmo lhes dera motivo para a imensa alegria. Também as mulheres e crianças participaram da festa, e a alegria de Jerusalém se podia ouvir de longe.
Naquele tempo, indicaram-se supervisores das dependências junto ao tesouro, onde se depositavam as ofertas, as primícias e os dízimos. Eles deviam recolher ali as contribuições provenientes dos campos anexos às cidades e destinadas legalmente aos sacerdotes e levitas, pois Judá se alegrava ao ver os sacerdotes e os levitas exercendo suas funções. Eles cuidavam do serviço de Deus e dos ritos de purificação, como também os cantores e os porteiros cumpriam as ordens de Davi e de seu filho Salomão. Com efeito, desde antes, no tempo de Davi e de Asaf, havia coros de cantores e cânticos de louvor e de ação de graças a Deus. E no tempo de Zorobabel e de Neemias, todo Israel entregava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, e dedicavam partes aos levitas, e os levitas, por sua vez, aos filhos de Aarão. Ester, capítulo 10. Quanto ao rei Assuero, ele impôs tributo ao seu território e às ilhas do mar. A sua bravura e poder soberano e a dignidade e grandeza com que exaltou Mardoqueu estão registradas no livro dos Anais dos Reis, dos Medos e dos Persas. Aí consta também como Mardoqueu, da etnia judaica, tornou-se o segundo depois do rei Assuero, enaltecido entre os judeus e muito considerado entre a multidão dos seus irmãos, procurando o bem para o seu povo e falando o que contribuía para a paz de sua gente. Disse Mardoqueu a todos: estas coisas são obras de Deus, e recordou o sonho que tivera, prenunciando exatamente esses fatos. Aliás, nada do que foi visto ficou sem se realizar, e continuou: se a pequena fonte transformou-se num rio, e havia luz e sol e abundância de água, a fonte e o rio é Ester, que o rei escolheu como esposa e quis que fosse rainha. Os dois dragões sou eu e Amã, e os povos que se reuniram são os que tentaram apagar o nome dos judeus. E o meu povo, isto é, Israel, são os que clamaram ao Senhor. E o Senhor salvou o seu povo e livrou-o de todos os males, fazendo grandes sinais e prodígios, que não são feitos entre as nações. Foi ele quem mandou lançar duas sortes, uma do povo de Deus e outra de todas as nações. As duas sortes aconteceram no tempo marcado e no dia do juízo, diante de Deus para todas as nações. E Deus recordou-se do seu povo e fez justiça para a sua herança. Por isso serão celebrados estes dias do mês de Adar, 14 e 15 desse mês, como dias de reunião e alegria e gozo diante de Deus, ao longo de vossas gerações no povo de Israel. Provérbios capítulo 21, versículo 21. Quem segue a justiça e a misericórdia encontrará vida, justiça e glória. O sábio escala a cidade valentemente defendida e desmantela a força em que ela confiava. Quem guarda a sua boca e sua língua preserva das angústias sua alma. Soberbo e arrogante, eis o que é o zombador, aquele que age com raiva e insolência. Olá, meu nome é Lúcia Coimbra, sou leiga e pertenço à Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Neemias pôde finalmente ver terminada a reconstrução das muralhas e anunciar sua inauguração. Foram levados os levitas de todas as localidades,
a fim de celebrar a inauguração na alegria, com ação de graças e cânticos, cítaras e harpas. Depois de se purificarem, os sacerdotes e os levitas purificaram o povo, as portas e as muralhas. Além da alegria com cânticos e músicas e com ação de graças, era necessário livrar-se das impurezas do corpo e da alma. Reconhecer que Deus é aquele que permite celebrar e viver essa alegria. O que aprendemos aqui é que celebrar e cantar as alegrias das conquistas faz parte da permissão divina, assim como reconhecer a necessidade de assumir suas limitações, purificar aquilo que não está em conformidade com o que Deus quer de nós. Alguns dos personagens do livro de Esther, como o rei Assuero, foi lembrado por sua bravura e poder soberano, e pela dignidade e grandeza com que exaltou Mardoqueu. Mardoqueu procurou fazer o bem a seu povo e falou coisas que contribuíam com a paz de sua gente. Mardoqueu reconhece que tudo isso é obra de Deus. Para Mardoqueu, Esther é a pequena fonte que se transforma em rio e é abundante em água e luz. Este texto nos leva a refletir sobre os dons, virtudes que Deus agracia a cada um e que pode se manifestar em favor dos outros, especialmente quando se está numa posição de destaque. Sempre reconhecendo que estas maravilhas são obras de Deus. Silenciar sua boca e sua língua preserva sua alma de angústias e desesperanças. Suas atitudes se tornam gentis, generosas e humildes. Assim nos ensina Provérbios. Que o Senhor nosso Deus nos dê a graça de um coração aberto aos dons e virtudes que Ele agracia a cada um. Querido irmão, querida irmã, Jesus afirma a todos nós: felizes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Peçamos que a palavra que acabamos de ouvir se faça vida em nós e inspire as nossas ações. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é o Padre Jaime Roça, vigário-geral da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!